Pelo telefone, consigo falar com o detetive. O senhor foi contratado pelo Onildo para investigar o Fabrício? Na realidade, para investigar Fabrício, não, nunca. Agora, perto do julgamento, Ariel Ligini tenta desmentir que trabalhou para o Nildo. O senhor foi contratado pelo Onildo para fazer o quê? Não posso falar por causa que eu sou detetive particular. Mas o senhor foi contratado por ele, o senhor só não quer revelar a razão? Não, mas não é que eu não quero revelar, eu não posso. Mas Sei. não tem nada a ver com o Fabrício. Mas o senhor foi contratado pelo Nildo? Não lembro disso. Mas suas declarações são confusas. Qual era a natureza da sua relação com o Nildo? Eu nunca tive relação com Deus. Teve, sim, uma coisa assim, ó, ele me chamou uma vez para ver um outro que foi muito antes do Fabrício. Entendeu? Muito antes. E então, ele é confrontado com o próprio depoimento dele em uma audiência. Ele é claro. O Nildo me contratou para mim descobrir quem era Fabrício. Entendeu? E se o Fabrício tinha trabalhava para o Ministério Público. Isso que ele queria saber. No depoimento à polícia, o senhor falou que tinha sido contratado para investigar o Fabrício, mas que o senhor não sabia que se tratava de um assassinato. O que eu quero dizer para o senhor é o seguinte. Eu não tenho contrato nenhum com o Nildo. Nunca tive contrato com o Nildo. Esse vai e volta das declarações reflete as pressões desse caso. Descobrir a verdade significa também interpretar emoções e a possível influência das ameaças e do poder, do constituído ao oculto. O senhor conhece Ronei Dulciano? Não conheço. Ronei Dulciano era um preso, é um preso. Ronei Dulciano relata o seguinte: um dos 4 suspeitos presos preventivamente com Onildo Chaves afirmou ter ouvido Onildo conversando com o assassino Patrick Leandro no cárcere. Onildo teria dito que arcaria com a defesa de Patrick e que o maior erro cometido por ele foi ter deixado sua ex-companheira prestar depoimento sem orientação. O senhor confirma esse relato? Tanto é mentira que eu provo para você que é mentira. A carceragem dessa polícia da HPP, onde eu fiquei preso, e daí, por eu ter curso superior, eles falaram que eu tinha que ficar separado. Eu fiquei num canto, mas o separado deles era algemado aqui e preso a um sofá, uma cadeira. E a carceragem era lá. Não existia como eu ter qualquer contato com esses outros presos. Esse mesmo preso que falou isso, em juízo, voltou atrás. Mas o senhor disse que não conhecia, agora o senhor conhece? Porque ele é tido como uma testemunha sigilosa. E eu sei mas que por que inicialmente o senhor disse que não conhecia? Porque eu não conheço pelo nome. Ele é testemunha sigilosa. Mas agora o senhor conhece? Eu conheço quem falou isso. O senhor esteve com o Patrick na prisão? Separado, em celas separadas, onde não existia contato físico. Era impossível ter qualquer tipo de contato. Como que eu poderia ter falado com ele? Não é o que dizem os presos. Um preso diz isso e volta atrás no depoimento. O senhor nunca esteve com ele? Nunca teve nenhum diálogo? Nunca tive um diálogo com ele. Tivemos acesso com exclusividade a uma perícia feita no celular de Patrick, o Diabo Loiro. Estamos diante de uma troca de mensagens entre ele e Jefferson. 5 de setembro de 2017, quase 5 meses e meio depois do crime. Jefferson escreve: Onildo insistiu para passar o seu número para ele. Falei que tinha perdido o seu contato. Falei para ele que não tinha mais o seu número. Falei ao Onildo que faz 1 ano e meio que não falo com o Patrick. Ele insistiu e passei. Eu não tenho nada a ver porque não apresentei você para matar ele. Na verdade, você já conhecia o Nildo. Ela falou um negócio que me condenou. Que eu apresentei você para ele só para essa morte. Patrick responde: foi você que veio atrás de mim. Você me apresentou. Você me procurou. Jefferson sobe o tom. Patrick, você não tá falando com cagueta. Você tá me estranhando? 4 dias depois, 9 de setembro de 2017, Patrick conversa com outra pessoa. Preciso de um advogado. Quero um bom e caro, porque o cara lá do posto que vai pagar. Para a polícia, esse cara do posto a quem Patrick se refere na mensagem seria o Nildo, o acusado. O senhor tem ciência desse bilhete que foi encontrado na prisão? Não.
Vou mostrar para o senhor. Essa é uma foto desse bilhete. É um bilhete escrito pelo Patrick. Esse bilhete diz exatamente o seguinte: esse cara do posto, que seria o senhor, vai ter que pagar. Senão ele vai se... Uma palavra que eu não posso dizer aqui. Eu vou falar para o meu advogado, ele falar com o cara do posto. Se ele não pagar, vou dar uma chance para ele. Senão, eu vou ser obrigado a falar tudo. Então veja aí, mano. Se você conseguir falar com ele, aí vamos fazer de 4 em 4 hoje, né? Fico no aguardo. Isso não quer dizer nada, Cabrini. O cara do posto pode ser qualquer um dos outros suspeitos. Isso aqui não vincula nada. Isso aqui é um bilhete de um preso, de uma cadeia. Isso não faz sentido nenhum. O cara do posto. Os outros 2 suspeitos estão donos de rede. Mas esse bilhete, é certo, foi escrito pelo Patrick. Cuja ex-namorada diz ter presenciado encontros entre o senhor e o Patrick. Ela nunca disse isso em juízo. Ela nunca disse. Ela foi em juízo e negou. Mas essa foi a primeira declaração dela. A primeira declaração que a gente não sabe o contexto, né? Mas o senhor sabe do peso desses detalhes. Tanto que eu o acho que... Ministério Público vai se basear nesses detalhes, Tanto sei do peso que uma das testemunhas arroladas pela minha defesa é ela. Nós queremos que ela vá em juízo e fale isso. O senhor não tem medo do que ela vai contar? Não, pelo contrário, eu não tenho medo da verdade. Eu quero descobrir a verdade também. A ex-namorada do Patrick voltou atrás do primeiro depoimento que ela deu. Sim. Para o senhor, ela foi ameaçada? Com certeza absoluta. Nós juntamos no processo ameaças em vários momentos da vida dela pelo Patrick. Mas quando ela mente? No primeiro ou no segundo depoimento? No segundo e talvez menta no terceiro ou no quarto seguinte. Mas no primeiro, quando ela faz o relato, tudo aquilo que ela falou foi confrontado com provas materiais e se comprovou. Como é que o senhor vê esses indícios que existem contra o seu cliente? São todos indícios que não pararam em pé. Patrick Leandro é condenado a 30 anos de prisão. Em relação ao acusado Patrick Leandro, pena total de 30 anos de reclusão em regime inicial fechado. E Matheus Guedes, a 23 anos. Matheus William Marconde Guedes, pena total definitiva de 23 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado. Jefferson Rocha se torna uma testemunha protegida da justiça, mas é vítima de uma emboscada e leva 7 tiros. Ele morreu no fim do ano passado por sequelas do atentado. A família acredita que o senhor possa ter participação no atentado por Jefferson ter colaborado com a justiça. Como é que o senhor responde a isso, senhor Nilton? Eu nem tinha conhecimento disso, eu nunca conheci Jefferson nenhum. Como foi a segunda prisão? Eu fiquei preso por 8 meses. E a terceira prisão? Eu fiquei 15 dias no setor de triagem, sendo torturado quase que todos os dias com spray de pimenta, com cacetete, ficando sem roupa. E eu e mais todos os outros presos que estavam lá. Eu não imaginava que em 2024 ainda existia no Brasil tortura. Eu não tinha ideia. E aí fiquei mais 15 dias lá e os meus advogados conseguiram o habeas corpus porque não tinha cabimento nenhum à prisão. Eu vinha recebendo liberdade há mais de 2 anos. Eu não tive nenhum tipo de desavença, não tive nada que desabonasse a minha liberdade. Eu nunca fiz nada que pudesse permitir que fosse me cerceada a minha liberdade. Eu respendi o processo de liberdade e durante esse júri, esse juiz pediu a minha prisão, que os advogados daí conseguiram no tribunal reverter. O senhor conseguiria provar que foi torturado de fato na prisão? É muito difícil a gente provar porque você não tem como, você não tem acesso a nada na prisão. O senhor não estaria com isso tentando desviar a atenção daquilo que o senhor é acusado? Jamais faria isso, nunca precisei desviar a atenção de nada. Minha vida é um livro aberto, meus advogados vão provar minha inocência, eu não tenho por que mentir, eu fui torturado, digo isso aqui olhando para você, porque realmente aconteceu, não só comigo, com todos os outros presos, independente de cor, de idade, de raça, independente de qualquer coisa. Não era porque era eu, é porque eu estava lá preso. Como é que o senhor descreve a sua situação nesse momento? Eu tenho estado cada vez mais com depressão. Os últimos 30 dias eu emagreci 10 quilos e eu realmente estou passando o pior momento da minha vida. Para mim é muito difícil. Eu perdi a minha avó durante a semana que eu fiquei preso, ela morreu. Eu não pude ir no velório dela. Para mim é muito difícil. Eu estar aqui, para mim, já é uma vitória poder estar falando com o senhor aqui, porque eu não aguento mais. Receio de ser condenado? Não. Eu acredito na justiça, acredito em Deus, acredito nos meus advogados, acredito na verdade. Ele jamais vai dizer que foi ele, né? Jamais. Por quê?
porque ele sabe que ele vai ser preso, né? E ele já experimentou um pouco o que é estar preso. E ele sabe que, né? Mas ele tem que pagar. Eu quero que ele pague. Ele tem que pagar, tem que ser feita justiça. Meu filho era um homem de bem. Eu tenho certeza absoluta de tudo isso. O que a senhora diria ao Onildo se ele estivesse aqui nesse momento? Que ele trocasse de lugar comigo, ou que ele perguntasse à mãe dele qual o sentimento dela perder o seu filho assassinado. Porque o meu filho não era um bandido. O meu filho era um homem trabalhador e justo. E se ele dissesse à senhora que foi apenas um bode expiatório? Não acredito. Só diria ele isso? Diria, com certeza. Com certeza. No dia do julgamento, eu não quero que ele saia da sala, eu quero olhar bem na cara dele. E quero falar, quero fazer essa proposta para ele, propor para ele trocar de lugar comigo. Fabrício Machado da Silva, o homem que ajudava a polícia a descobrir quem frauda bombas e combustível merecia morrer com 3 tiros na cabeça? Com certeza não. E eu sei disso porque eu sou tão vítima quanto ele, que desde que aconteceu isso, eu estou sofrendo por algo que eu não cometi. Senhor Onildo, o senhor tem a sua consciência totalmente tranquila? Tenho, totalmente tranquilo. Qual é a verdade desse caso? Existem provas muito fartas de ligação de um desses suspeitos com facção criminosa. O outro suspeito teve uma briga pessoal com o Fabrício. Existem áudios de um dos suspeitos falando sobre a morte do Fabrício em grampos que não foram colocados no processo. O julgamento de Onildo, acusado de ser o mandante do assassinato, se aproxima. Como a defesa vai demonstrar a inocência do Onildo? Quando esse caso começou, as investigações desenharam algumas linhas de investigação. Algumas linhas de investigação que acenavam para grandes e poderosos donos de postos de combustível. De repente, do nada, essa investigação desprezou e ignorou solenemente as outras linhas de investigação e passou a fazer uma investigação dirigida. Esse crime tem a assinatura de um crime organizado. E o crime organizado, ele atua antes, durante e principalmente depois do crime, lançando mão de falsas informações contra a inteligência, e o Onildo nada mais é do que uma vítima dessas falsas informações que vieram à tona no inquérito policial. Quem são os verdadeiros culpados? São pessoas faccionadas. No júri o nome vai aparecer? No júri o nome vai aparecer. Pergunta que não quer calar é a seguinte: o Fabrício morreu por quê? Porque a Operação Pane Seca vazou. E a pergunta que sucede essa indagação é: se Fabrício morreu porque a Operação Pane Seca vazou, quem vazou a Operação Pane Seca? E para quem a Operação Pane Seca foi vazada? O Onildo estava a serviço apenas de si próprio ou de uma organização? Eles tentam apontar outros possíveis atiradores, outros possíveis mandantes. Nenhum desses contratou detetive, nenhum desses subcontratou policial militar, nenhum desses estação radiobase mostrou o celular no posto dele, nenhum desses teve prova testemunhal, nenhum desses teve denúncia anônima. O senhor está inteiramente convencido da condenação do Onildo? Os jurados, eles não são bobos, eles não vão se enganar por factoides, por cortinas de fumaça. Para quem está nesse mercado, o mercado dos postos de combustíveis, qual o peso de ser acusado de ter sido o mandante do assassinato de um homem que lutava contra a máfia dos combustíveis? Eu acho que o mais pesado de tudo isso é ter sido acusado de algo que eu não cometi. E as pessoas me trataram como se eu fosse culpado, sem sequer eu ter tido um julgamento. As estruturas do crime organizado estremecem. Porque a máfia que adultera combustíveis e que adultera bombas e combustíveis costuma sempre sair ganhando? Eu acredito que é pelo poderio que eles têm, né? Eles têm redes grandes de postos de gasolina, imagino que eles devem ter muito dinheiro envolvido, muitas pessoas poderosas envolvidas, tudo coisa que eu não tenho. Eu sempre fui o pequeno empresário, aquele que trabalha todo dia, aquele que paga certinho o funcionário, aquele que não tem problema com fiscalização, aquele que o posto está sempre aberto, está sempre trabalhando corretamente. E por que essa máfia teria decidido jogar a culpa no senhor? Porque é mais fácil, né? Eu era um inocente útil, uma pessoa que não tinha condição de se defender, que era fácil de apontar o dedo e culpar. Quando se existe realmente uma máfia, igual você fala, são pessoas muito poderosas, pessoas que têm envolvimento, influência em todas as áreas da sociedade. Eu imagino que essas pessoas
É mais difícil você colocar uma pessoa dessa no banco dos réus. De 0 a 10, qual é o seu grau de convicção de que Onildo mandou matar o seu filho? 10. O senhor não tem qualquer dúvida? Não. Ele queria justiça. Eu sempre falava para ele assim, saia desse serviço, saia. E isso que eu não sabia a fundo com quais bandidos ele lidava. Eu não sabia que eram bandidos as pessoas que ele lidava. Então, eu falava para ele, saia, você agora é pai, você precisa ficar mais em casa. E ele falava, não mãe, eu vou sair, eu vou terminar esse trabalho e eu vou sair, mas essa justiça eu tenho que fazer. Ele foi retirado de uma criança que estava começando a dizer papai. Ela é rodeada de amor dos tios, mas ela sente a falta do pai. Ela pergunta, vovó, o papai pegava eu no colo? Sim, pegava. Na segunda-feira ele tinha levado ela para fazer aula de natação. Na quinta ele foi morto. Brutalidade, sabe? Coisas assim que eu nunca imaginei que acontecesse. Na verdade, eu estou passando por situações que eu nunca imaginei na minha vida passar. Quais foram as consequências da morte do Fabrício? As piores possíveis e imagináveis. Nós temos aí, de começar pela pessoa hoje, vamos dizer assim, mais importante, uma filha, está órfã de pai e de mãe. Nós temos uma mãe, que era o seu filho único, está sozinha, devastada. Um pai em depressão profunda. Amigos desolados. Uma justiça sendo colocada em xeque, né? Porque 7 anos se passam e o pior dos criminosos está solto. Mas eu luto muito por uma pessoinha que hoje tem 8 anos de idade, que é a filha do Fabrício e a filha da Marcele. Quando ela tinha 1 ano e meio, seu pai foi assassinado na porta de sua casa. Quando essa mesma menininha tinha 5 anos, a sua mãe faleceu 3 meses após o primeiro julgamento. Nós temos uma menininha órfã de pai e de mãe. De mãe, porque Deus assim o quis. E de pai, porque Onildo Chaves de Borba assim determinou. O que é fato é que Fabrício foi executado. Fato. Quem mandou matá-lo? Quem efetivamente praticou esse crime o fez com uma assinatura. O crime tem a assinatura do crime organizado. Basta você pegar os elementos do crime. Uma 9mm foi utilizada, tiros certeiros, um carro que depois foi incinerado por uma pessoa que era faccionada de uma grande organização criminosa. Coincidentemente, um outro suspeito que tinha sido ventilado num primeiro momento como mandante, ele foi denunciado e condenado numa grande operação por lavagem de dinheiro do crime organizado. E essa pessoa, o executor, esteve no posto de combustível desse mandante no dia do crime. Todos esses elementos nos conduzem à ideia de que o Onildo foi colocado no banco dos réus para aplacar esses grandes interesses que existiam nessa investigação. E por que Onildo teria sido escolhido pelo crime organizado para assumir essa culpa? Porque ele é um peixe pequeno, é um inocente útil. Foi colocado ali como um bode expiatório para aplacar os grandes interesses que existiam por trás disso. E até que ponto o seu cliente pode ser inocentado? Ele é inocente. Ele é inocente. Ele é vítima de uma conspiração que foi feita para abafar um escândalo que estava acontecendo debaixo das barbas das autoridades. Por que haveria tanta gente interessada na sua condenação? Porque é muito fácil, se eu for condenado, se apaga muitos erros da investigação e pessoas que talvez tivessem envolvimento também com o crime. Como assim? Porque se existiu um vazamento da Operação Pane Seca e um desses suspeitos teve acesso, e meus advogados vão provar isso, que um carro de um dos suspeitos abasteceu num posto dele horas antes do crime e foi deixado de lado. Só que são pessoas que movimentaram milhões, pessoas que têm envolvimento com crime organizado. O que a senhora espera do julgamento do Onildo? Eu espero que ele seja condenado, que a justiça seja feita. Porque eu preciso reorganizar minha vida, eu preciso, porque há 7 anos, dia 23 agora vai fazer 7 anos que eu vivo nessa angústia. O meu objetivo é que o Onildo seja preso, que se faça a justiça. Porque a senhora não tem qualquer dúvida? Não. Da culpa dele? De jeito nenhum.
De jeito nenhum. Como é que a senhora interpreta o assassinato do Fabrício? Não foi uma morte natural, foi uma morte determinada por um ser humano muito mau. E o senhor não deve nada à família de Fabrício? Não devo nada, sou tão vítima quanto eles e me sensibilizo com eles, mas também peço que se sensibilize comigo por tudo que eu estou passando, sendo um inocente na história. Eu rezo para Deus que tenha misericórdia e que possa me dar a chance de me defender, porque só eu sei tudo que eu estou passando. Perdi 10 quilos da última prisão, estou em depressão, não consigo dormir direito, tenho ansiedade crônica, tenho pensamentos acelerados, tenho dificuldade de concentração. Eu realmente ainda não me recuperei e não sei quando que vou me recuperar. Se você conhecer a minha vida, eu sou uma pessoa extremamente humilde, simples, eu só trabalho, eu vou para minha faculdade e vou para casa. Eu não faço nada de diferente disso, eu não tenho condição, não tenho esse poderio todo que essas pessoas devem ter e nunca fiz parte e nem vou fazer. Isso não é da minha índole, não é o que eu aprendi com meus pais desde criança. Pelo contrário, eu aprendi a trabalhar desde cedo, aprendi a estudar, aprendi com o valor de um homem, da capacidade dele de trabalhar, de ter sua família, de ter seu sustento. É isso que eu faço, é isso que eu tento todos os dias da minha vida fazer. Superar todos esses traumas que eu passei, ser tratado igual, pior que um bicho na cadeia, igual eu fui tratado, ser humilhado, passar por toda a depressão que eu passei, por vontade até de me matar, por alguns momentos, por estar pagando por um crime que eu não cometi. E eu sei que eu só vou conseguir superar isso quando vier ao júri e eu for absolvido. Eu vou provar minha inocência no dia do júri. O julgamento de Onildo Chaves e Córdova II ainda não está marcado, mas deve acontecer em breve. Roberto Cabrini, Câmera Record. Boa noite.